Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de equações polinomiais? Beleza. Só que divisão de polinômios é pré-requisito para a gente poder avançar nessa aula. Se você ainda não estudou isso, dá uma olhadinha na aula publicada ontem, que a gente vê como é que se divide polinômios, e aí aqui, para ganhar tempo, nós vamos usar um dispositivo de divisão de polinômios que é Brio-Ruffini, ou seja, tá lá naquela aula que é pré-requisito, beleza? E a primeira coisa que eu quero botar para vocês isso como um problema prático, porque os alunos sempre perguntam, para que serve isso? Nesse caso é muito útil, tá? Você já reparou que as latinhas de refrigerante mudaram formato? Para economizar material, gente. Ninguém faz esse tipo de coisa à toa, não. Então, aqui também você pode economizar material para ter um volume máximo, né? Por exemplo, eu tenho uma placa de papelão de 30 por 60. Tiro os quadradinhos aqui para poder fazer essa caixa, enxergaram? Então, primeiro a área. Por acaso vai ser um polinômio também, não vou falar muito sobre ela não, mas vamos calcular aqui só para vocês verem, tá? Um lado vezes o outro, 60 vezes 30, 1800, só que, poxa, da área total você vai descontar 4 quadradinhos desse aí. Então, 4, a área do quadrado, x ao quadrado, ó, é um polinômio. Enxergaram? Não vou falar mais sobre a área não, mas vamos conversar bastante sobre o volume. O volume também vai ser um polinômio. Olha aqui como é que ele vai funcionar. Essa medida daqui, ó, 60 menos 2x, enxergou menos 2x, ó, que é 60, que é essa medida aqui toda, só que você desconta x de um lado e x do outro, então menos 2x. A mesma lógica para aquela medida de lá, ó, 30 menos 2x, e finalmente a altura que ficou é x. Desenvolvendo aqui, basta aplicar a distributiva, como é que vai ficar, ó? 60 vezes 30, 1800. 60 vezes menos 2x, menos 120x. Menos 2x vezes 30, menos 60x. Menos 2x vezes menos 2x, mais 4x ao quadrado. Ficou aquele x lá de fora. Vou colocar já de maneira organizada, começar por aqui, ó. Então fica 4x ao cubo, menos 120 mais 60, 180x, só que multiplicando pelo x do lado de fora, ao quadrado, mais 1800, esse cara aqui, vezes o x lá de fora, fiquei com um polinômio. Agora, imagina que você comece com esse polinômio. A gente sabe que ele veio daqui, pelo problema que a gente desenvolveu. Então, digamos que eu queira saber as raízes dessas crianças aí. Fica fácil quando tá assim, porque ou esse produto aqui é zero, ou esse aqui é zero, ou esse é zero, tá? Ou seja, os fatores, né? Um deles tem que ser igual a zero para você ter a raiz. Então, se você igualar separadamente, você vai ter 60 menos 2x igual a zero. Então, 2x é igual a 60, fazendo com x igual a 30. Essa é uma raiz. A outra, 30 menos 2x é igual a zero, 30 é igual a 2x, fazendo com que x seja 30 dividido por 2, 15. Ou então, esse aqui já está direto até, né? X é igual a zero, você tem 3 raízes. Beleza? Bem, eu desenvolvi isso aqui para que vocês enxerguem uma coisa em particular sobre isso. Tá vendo esse número de 3 aqui? Tá vendo o número de raízes aqui? Poxa, o grau da função é um número de raízes. Aí você pergunta, é sempre assim? Bem, tecnicamente, sim, é sempre assim. Agora, na vida prática, você raciocinando como aluno, bem, primeira coisa que você tem que pensar é se você está considerando raízes do conjunto de números reais ou do conjunto de números complexos. Tá? Ficou até bonitinho, né? RC, Roberto Carlos, em ritmo de aventura, sei lá o que, né? Bem, então, se for real, nem sempre é verdade. Então, eu deixei um exemplo aqui no cantinho, que ó, x ao quadrado é igual a menos 4, então x vai ser raiz de mais ou menos 4. Então, ó, o número de raiz é zero. Então,
você teria que pensar em raízes do número complexo. Então, ó, pode salvar isso, a sua ideia de que você está trabalhando com números complexos, aí sim. E o outro caso é que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que dá ali um quadrado perfeito? X ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a zero. Ó, um Bhaskara, né? Não deixa de ser um polinômio. Isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Ó. Quadrado primeiro menos 2 vezes 2 vezes x mais o quadrado segundo. Então, no caso, quando você iguala a zero, dá x é igual a 2. Então, como é que você diria para que isso aqui ter duas raízes? Na verdade, a gente diria que 2 é uma raiz dupla. Tá? Então, resguardado esses detalhes, você volta aqui dizendo, sim, o polinômio, né, ele vai ter um grau e o grau coincide com o número das raízes, levando em consideração esses dois fatos. Aí você fala que assim, Rema, eu não vou fazer matemática. Eu também não fiz. Então, como é que você pode raciocinar? Tá? Até para não contrariar Breuer-Ruffini, Euler, pô, até a Bhaskara, esses caras que eram craquíssimos e determinaram a coisa dessa forma. Bem, na tua vida prática, o número de raízes vai depender de se, primeiro, se você está falando do conjunto de números reais, ou de números complexos. Então, os caras levam em consideração os números complexos. E o segundo, a possibilidade de você ter raiz dupla. Show de bola? Isso, tendo em vista, a gente volta para essa ideia daqui. Porque quando se te apresentasse esse cara assim, não seria tão fácil fazer a conta para você calcular a raiz. Mas uma vez que você é capaz de decompor ele, você consegue achar as raízes com uma certa tranquilidade, tá? Então vamos trabalhar alguns exemplos disso. Bem, esse aí é parecido com o que a gente fez, porque eu posso botar o x em evidência. Então, f de x pode ser pensado da seguinte forma, ó. X vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Bem, aqui deu um Bhaskara, né, gente? Soma e produto, alguém vai ficar chateado comigo? A soma é igual a 4, produto igual a 3. Então, ó, que tal 3 e 1? 3 vezes 1, 3, está aqui o produto. 3 mais 1, 4, está aqui a soma. Show de bola! Então, eu posso pensar isso da seguinte forma, ó. X, ó, x menos 3, ó, esse menos o 3 é a raiz. E x menos 1. Então, quais vão ser as raízes? As raízes vão ser 0, 1 e 3. São essas raízes dessa criança que apareceu aí. Tudo bem, pessoal? Alguém vai ficar chateado comigo? Não, show de bola então, né? Agora, vamos ver um outro tipo de problema. O cara coloca essa função aí e fala, ó, uma das raízes é 2. Quais são as outras duas? Então, eu já deixei aqui desenhado. Eu vou dividir essa função toda aqui, né, esse polinômio, por x menos 2. Porque se 2 é raiz, isso aqui vezes um q de x bate igualzinho com f de x, porque 2 é raiz dessa criança. Então, para dividir por x menos 2, o que que diz o dispositivo de Breuer-Ruffini? Você coloca o 2 aqui, ó, bonitinho, e coloca os coeficientes. 1, tá aqui, ó, como é 1 não precisa colocar, menos 5, 2 e 8. Ok? Todos a bordo até então, tranquilaço? Como é que a gente vai fazer Breuer-Ruffini? Repete o primeiro número. 2 vezes 1, 2. Multiplica isso com esse, lembramos? 2 vezes 1, 2. Mais menos 5, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 2, menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 8, 0. Opa, esse aqui é o resto. E estava esperando para um resto igual a 0, porque essa criança toda aqui tem que ser divisível por x menos 2, porque 2 é raiz desse aí tudo. Legal? Aí você vai ficar agora com o Bhaskara, que é aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4. Você quer que essa q de x aqui
Quando é que ela vai ser igual a zero? Para eu poder achar as raízes. Bem, mais uma vez, some produto. Vamos lá. Eu fiz o outro por some produto, vou fazer esse aqui por delta, né? Delta é B2, 9, menos 4, AC. Então vai dar 16, mais 9, 25. Então a raiz de 25, a raiz de delta, vai ser igual a 5. Então x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, 8 dividido por 2, 4. Menos 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, as raízes... Opa, menos 1. As raízes vão ser 4 menos 1, né? Ah, se fosse some produto, 4 vezes menos 1, menos 4. 4 mais 1, 3. Show de bola? Então aqui as raízes. Uma raiz é 2, a outra raiz é 4, outra raiz é menos 1. Show de bola, pessoal? Vida que segue. Agora, uma questão de um pouquinho mais de fôlego. Ok? Vamos ver como é que a gente acha tudo isso aí. Primeiro é o seguinte. Eu tenho a função, tá aí ela representada no gráfico, toda bonitinha. E ele está dando já duas raízes, tá? Uma raiz é menos 3, outra raiz é 2. Está dando o meu termo independente aqui, o C é igual a 6. Enxergaram aqui? Por que eu sei que o C é igual a 6? Quando eu botar 0 aqui, isso vai sumir, só sobra o C. Então, o C é igual a 6. Então, a minha função já vai ficar com essa cara aqui, ó. F de x é igual a x3 mais bx mais 6, tá? Por causa desse valor aqui. Enxergamos? Show de bola. Então, você já descobriu. 6. Deixa ele quieto. Agora, quanto é que é o f de 2? O f de 2 vai ser igual a vezes 2 ao cubo mais b vezes 2 mais 6. Então, o f de 2, que é quanto, pessoal? O f de 2 é igual a 0, porque o 2 é raiz. Então, ó, f de 2 é igual a 0, vai ser 8a mais 2b mais 6. Show de bola? Quanto é que é o f de 3? Estou colocando as raízes aqui, ó. Então, o f de 3 vai ter que ser igual a 0, ó. F de menos 3, melhor dizendo. Então, vamos lá. Então, vai dar menos 27, né? 3 ao cubo, a menos 3b mais 6. Bem, é raiz, então o f de 3 também tem que ser igual a 0. Resolve esse sisteminha aqui e vamos ver no que dá. Bem, gente, que tal multiplicar aqui por 2? Desculpa, aqui por 3 e aqui por 2. Então, o que eu vou ter, ó? 3 vezes 8, 24. Mais 6b, mais 6 vezes 3, 18. É igual a 0. Então, menos 27 vezes 2, 54. Menos 6b, mais 12 é igual a 0. 54 menos 24 dá 30, né? Só que eu fiz o contrário, menos a. Menos 30a. Aqui dão-se as mãos e vão embora. E aqui eu vou ter mais 30 é igual a 0. Opa, achei o a. O a vai ser 30 dividido por 30, o a igual a 1. Então, a igual a 1. E o b, gente? Bem, para eu achar o b, basta eu colocar o a. Vamos ver qual é a equação mais simplesinha que a gente tem aí. Pode ser aqui, ó. Tudo bem? Então, 8a dá 8, mais
2b mais 6 é igual a 0. Então, 2b é igual a menos 14, fazendo com que b seja igual a menos 7. Então, como é que vai ficar a tua função no final? Ó, teu f de x vai ser igual a igual a 1, então x ao cubo, b menos 7, menos 7x, e o c igual a 6. Então, é essa função que eu tenho aqui. Já sei duas raízes. Uma raiz é menos 3 e outra raiz é 2. Então, quem são as raízes? Menos 3 e 2. Bem, só que é uma função de terceiro grau. Deve ter uma terceira raiz aí. E pela cara dela, ó, essa raiz é real. Tá ela aqui, ó. Vamos ver como é que a gente descobre ela? Bem, vamos fazer divisões sucessivas. Vou dividir por x menos 2, que é uma raiz, e x mais 3. Legal? Porque menos 3. Então, o dispositivo de Bruch-Ruffini já está armadinho aí para fazer duas divisões sucessivas. Concordam comigo? Então, aqui a gente tem um cuidado, porque, ó, cubo, poxa, eu não tenho quadrado, não tenho x ao quadrado. Como é que a gente faz quando acontece isso? Coloca um zero aqui, x ao quadrado vezes 0. Menos 7 e mais 6. Então, vamos lá. Primeiro número, repete. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, menos 7, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 6, 0. Opa, eu estava esperando que aqui, porque o resto realmente tem que ser igual a 0. Segunda divisão, vamos dividir por x mais 3 para ver o que vai pintar aqui, ó. Primeiro número repete, 1. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Com 3, 0. Opa, estava esperando por essa também, porque tem que ser divisível por x mais 3. Tá aqui, ó, resto 0. Quem sobrou? 1 e menos 1. Então, como é que vai ficar o teu Q de x, né? Meu Q de x vai ficar menos 1. A próxima potência é x elevado a 1. Opa, x menos 1. Quem é a raiz desse cara? A outra raiz é 1. E realmente, se você olhar a função, ó, tá entre 2 e 0, tem tudo a ver, né? Então, as raízes menos 3, 2 e 1. Show de bola, pessoal? Bem, eu vou de concordar que não é a matéria mais simples do mundo, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Eu, gravando mesmo, dou bobeira. Botei conjunto dos números complexos como z, gente, por exemplo. Então, você está no meio da gravação, erra e tem que fazer tudo de novo. Não vale a pena editar porque um erro é muito rápido lá para editar, então tem que fazer a gravação toda de novo. Ou seja, eu falo sempre que tem que ter perseverança. Primeiro item, ó, perseverança. Segundo, você tem que dedicar o máximo número de horas que você puder ao teu estudo. E no caso específico de matemática, você também tem que ter precisão. Legal? E cada um tem seu calcanhar de Aquiles. E vocês que me acompanham no canal sabem que esse aqui é meu calcanhar de Aquiles. Então o que é que você faz? Exercita, exercita, exercita para poder suprir aquilo que você não é tão bom. No meu caso, precisão. Aí eu tenho que refazer o vídeo, como eu já falei para vocês em outras oportunidades. Isso dito, gente, bênçãos aí para vocês e, como sempre, aquele abraço.